Existe um padrão curioso nas histórias que atravessam os séculos. Quando culturas diferentes, épocas diferentes e até obras de ficção chegam à mesma conclusão, talvez não estejamos diante de uma opinião, mas de um princípio. No vídeo O Exército de Concubinas, eu contei uma história atribuída a Sun Tzu na arte da guerra. Uma história desconfortável sobre a essência da liderança e da disciplina, a qual revela algo que preferimos ignorar. Disciplina não nasce da intenção, nasce da consequência. Hoje, eu quero continuar essa conversa, porque essa mesma ideia aparece novamente, séculos depois, em Roma, e reaparece, vez ou outra, em vários filmes e séries. Mudam os cenários, mudam os personagens, mas o princípio permanece o mesmo. Na Roma Antiga, em um momento crítico de guerra, o cônsul Tito Mânlio deu uma ordem simples e direta ao seu exército. Nenhum soldado deveria atacar o inimigo sem comando expresso. Não era uma ordem simbólica. Era uma regra para preservar a formação, a estratégia e a vida de todos. Entre os soldados estava seu próprio filho, jovem, habilidoso, corajoso. Durante a batalha, provocado por um inimigo, ele quebrou a ordem e aceitou um duelo individual. Venceu e voltou ao acampamento trazendo armas e troféus. Do ponto de vista comum, parecia um ato heróico, algo que qualquer pai se orgulharia. Mas havia um problema. Ele havia desobedecido uma ordem bem clara. Tito Mânlio reuniu o exército, explicou o que havia acontecido e disse algo que ecoa até hoje. Se eu poupar meu filho por ser meu filho, amanhã nenhum soldado obedecerá à lei. E aí ele fez o impensável. Condenou o próprio filho à morte. Essa história costuma ser contada como um exemplo de crueldade. Mas isso é uma leitura superficial. Ela não é sobre matar um filho. É sobre decidir quem governa, a lei ou o privilégio. Roma entendeu algo que muitas sociedades modernas fingem não ver. Um sistema não entra em colapso quando alguém erra. Ele entra em colapso quando o erro é protegido. A questão central é: se existe uma lei dura e brutal, não pode haver exceções ou privilégios. O que se aplica ao soldado raso deve se aplicar ao filho do comandante. Se a lei for muito dura, mude a lei, mas não faça exceções. Recentemente, em uma obra de ficção, Game of Thrones, vemos o mesmo princípio reaparecer. Na primeira temporada, Ned Stark executa pessoalmente um desertor da Patrulha da Noite. Não por prazer e nem por brutalidade, mas porque ele acredita em algo simples e profundo. O homem que dá a sentença deve empunhar a espada. Essa frase não fala de violência, ela fala de responsabilidade total. Autoridade sem custo é teatro. Lei sem consequência é encenação. Ned Stark, assim como Tito Mânlio, entende que a liderança não é mandar, é pagar o preço da própria regra. Essas histórias nos incomodam porque nos colocam diante de uma pergunta difícil. Quem governa a sua vida? Porque, na prática, quase todos nós fazemos o oposto desses personagens. Exigimos disciplina dos outros, mas protegemos nossas exceções internas. Sabemos exatamente o que precisa ser feito. Dormir mais cedo, estudar com constância, cuidar do corpo, usar melhor o tempo, largar vícios silenciosos. Mas sempre existe uma exceção. Sempre existe um filho protegido. Sempre existe um só hoje. E aí que a ordem morre. Talvez você pense que essas histórias não se aplicam a você, porque não lidera um exército, nem uma empresa, nem uma família inteira. Mas a liderança mais difícil é liderar a si mesmo. É dizer, vou dormir às 10 e dormir. Vou levantar às 6 e levantar. Vou escrever e escrever. Falar é fácil. Comandar é fácil. Difícil é obedecer à própria lei quando ninguém está olhando. Talvez agora comece a ficar claro por que disciplina é tão rara. Não por falta de força de vontade, não por falta de informação, não por falta de método,
mas porque disciplina, ela exige uma renúncia consciente. E quase ninguém quer renunciar ao conforto da exceção. Sistemas não falham por falta de boas intenções. Falham quando a exceção passa a governar a regra. Isso vale para impérios, isso vale para famílias, isso vale para você.